12 de junho de 2022, em Saint-Jérôme, uma pequena cidade no Quebec, a polícia recebeu uma chamada incomum. Os vizinhos reclamaram de um cheiro vindo da casa de Gilles Moreau. As autoridades descobriram algo inexplicável. Gilles Moreau, formalmente morto há 12 anos, foi encontrado em sua própria casa, sentado no sofá em uma sala de estar perfeitamente limpa. 12 de junho de 2022, domingo. As viaturas policiais se aproximaram silenciosamente de uma casa comum de 2 andares nos arredores de Saint-Jérôme. A rua estava quase deserta. O dia de verão, quente mesmo para os padrões canadenses, agravava o cheiro desagradável relatado pelos vizinhos. A casa pertencia a Gilles Moreau e sua esposa Lucy, um casal tranquilo sobre o qual pouco se sabia na vizinhança. Ninguém respondeu às batidas na porta. Os policiais já haviam obtido autorização oficial para arrombar. Após várias tentativas infrutíferas de contatar os moradores da casa por telefone e através dos vizinhos, foi tomada a decisão de entrar. A casa parecia absolutamente bem cuidada por fora. Os arbustos estavam bem aparados, o gramado recentemente cortado. No entanto, as janelas estavam hermeticamente fechadas com papel alumínio. Esse detalhe imediatamente chamou a atenção da polícia. Por que os proprietários se protegiam tão cuidadosamente do mundo exterior? Os oficiais entraram pela porta dos fundos, que não estava trancada. Dentro, encontraram um contraste estranho: frescor e limpeza. Na cozinha, sobre a mesa, havia produtos frescos. Um recibo do supermercado local datado de 2 dias antes, 10 de junho de 2022. No armário foi descoberta uma enorme quantidade de ambientadores, quase 100 unidades. Quando chegaram à sala de estar, toda a absurdidade da situação ficou evidente. No sofá, em postura rígida, estava sentado um homem. Eram os restos de um homem, ressecados e mumificados. Ele parecia quase uma estátua. Tão desidratado e preservado estava o corpo. O especialista forense mais tarde confirmaria a identidade do encontrado. Era Gilles Moreau, o proprietário da casa de 53 anos. A situação parecia absurda. Segundo a conclusão do médico legista que chegou, Gilles havia morrido aproximadamente 12 anos atrás. Ou seja, o homem estava ali, em sua própria casa, desde 2010. Os vizinhos viam Lucy regularmente, mas ninguém conseguia se lembrar de Gilles Moreau ter saído de casa pelo menos uma vez nos últimos anos. A primeira suspeita naturalmente recaiu sobre Lucy Moreau, a esposa, a única que constantemente vivia na casa. Lucy foi encontrada na casa logo após a polícia. Ela parecia confusa e desorientada. A mulher alegava que não sabia o que fazer com Gilles quando ele morreu muitos anos atrás. Sua versão parecia absurda. Mas, por enquanto, a polícia se absteve de acusações, registrando cuidadosamente cada palavra dela. Ao mesmo tempo, na rua apareceu um vizinho, Etienne Lavoie. Etienne estava ligeiramente agitado, mas parecia naturalmente curioso. Ele se aproximou de um dos oficiais e, antes que alguém perguntasse, declarou por conta própria que havia visto Gilles Moreau apenas 3 anos atrás, em 2019. Supostamente ele estava sentado no quintal, vivo e bem. O depoimento de Etienne divergia da conclusão do perito. Mas o vizinho falava com confiança, sem duvidar de suas palavras. O médico legista informou diretamente no local um detalhe importante à polícia. A mumificação não poderia ter ocorrido nem ontem, nem 3 anos atrás. Para tal estado, seria necessário pelo menos uma década de clima seco e estável no ambiente. Isso oficialmente excluiu a possibilidade de Etienne Lavoie ter visto Gilles em 2019. Neste momento, os investigadores solicitaram as câmeras de vigilância externa instaladas por vários vizinhos. As gravações confirmaram outro detalhe estranho. Nos últimos 12 anos, ninguém além da própria Lucy entrava ou saía da casa. A rápida refutação das palavras de Etienne se tornou a primeira pista falsa fechada da investigação. A casa foi lacrada, mas já em poucas horas as autoridades começaram um estudo sistemático da vida da família Moreau. Tudo ao redor parecia suspeito. Das visitas diárias de Lucy ao mercado às estranhas operações financeiras na conta registrada em nome de Gilles.
No final de 12 de junho de 2022, a polícia confirmou oficialmente vários fatos importantes. Primeiro, o homem encontrado, Gilles Moreau, confirmado oficialmente. Segundo, Lucy Moreau era a única que residia permanentemente na casa nos últimos 12 anos. Terceiro, o depoimento do vizinho Etienne Lavoie se mostrou falso, confirmado pela perícia. Quarto, as câmeras de vigilância registraram apenas Lucy como visitante e moradora da casa desde 2010. Todos esses dados intensificaram as suspeitas da polícia em relação a Lucy. No entanto, permanecia a principal questão ainda não esclarecida. Por que ela precisou esconder a morte de seu marido por tanto tempo? No final do dia, a casa permaneceu lacrada. As ações investigativas continuaram em várias direções, incluindo investigações financeiras e exame psiquiátrico de Lucy. Mas as principais respostas se escondiam mais profundamente. Os investigadores ainda tinham muito a descobrir antes de entenderem como e por que isso poderia ter acontecido na tranquila cidade canadense. 13 de junho de 2022. Na mesa do investigador estão cuidadosamente organizados extratos bancários dos últimos 12 anos. A atenção está concentrada nos detalhes que podem esclarecer o motivo de Lucy Moreau. Os policiais estudam minuciosamente as contas da família. À primeira vista, é uma conta bancária comum de um casal idoso. Todos os meses, pagamentos padrão de serviços públicos, pequenas compras no supermercado, nenhuma transferência grande. E apenas 2 tipos de pagamentos levantam suspeitas e requerem explicações. Estável, desde janeiro de 2010, desta conta é debitada uma pequena quantia para a assinatura da conhecida revista quebequense La Presse. A assinatura está registrada em nome de Gilles Moreau. Ainda mais estranhas parecem as doações mensais regulares ao Exército Canadense de Veteranos, também registradas em nome de Gilles. Quando Lucy Moreau foi convidada à delegacia para conversar, ela parecia um pouco assustada, mas respondia calmamente às perguntas. A mulher estava completamente ciente dos pagamentos, mas os explicou de forma breve e confiante. É apenas débito automático. Eu nem notava. Tudo foi configurado por Gilles. O policial faz uma pausa, olha atentamente para essa mulher e esclarece. 12 anos você não notou? Lucy não mudou de expressão. Ela novamente confirma calmamente. Sim, 12 anos. Eu não olhava os extratos bancários. Eles chegavam pelo correio. Eu não os abria. Confiava no meu marido. Os investigadores duvidam de tal resposta. Isso parece ilógico, mas para a acusação é necessário mais do que apenas dúvidas sobre sua sinceridade. A verificação dos extratos mostrou que eles realmente chegavam em formato papel todos os meses. Os policiais os encontram em casa, cuidadosamente arrumados, lacrados e intocados. À primeira vista, a versão de Lucy parece duvidosa, mas formalmente é difícil refutá-la. Então surge uma nova hipótese da investigação. Talvez Lucy simplesmente encenou que Gilles continuava vivo para receber sua pensão? Isso é lógico e prático. Muitos casos de tais fraudes são bem conhecidos pela polícia. Mas essa versão desmorona já em poucas horas após a primeira suposição. No mesmo dia, um funcionário da administração financeira informa informação importante. A pensão de Gilles Moreau realmente chegava mensalmente. Mas ela era transferida não para uma conta separada de Lucy, mas para a conta bancária conjunta do casal. Em 12 anos, Lucy nenhuma vez retirou 1 centavo desses recursos. Tudo que chegava à conta permanecia praticamente intocado. Essa informação põe em dúvida a versão de benefício financeiro como motivo. A mulher não gastava o dinheiro do marido, embora tivesse total possibilidade de dispor dele livremente. Lucy vivia modestamente, praticamente com suas próprias economias e pequenos rendimentos de trabalho parcial, não tocando nos recursos de Gilles. A polícia novamente está em um beco sem saída. O dinheiro, que aparentemente poderia ser um motivo óbvio para comportamento tão estranho, não era o objetivo de Lucy. A investigação é forçada a reconsiderar novamente a situação. Se o motivo financeiro está excluído, por que Lucy escondeu tão cuidadosamente a aparência de que Gilles estava vivo?
O que isso lhe dava psicologicamente, se não materialmente? Os policiais registram fatos confirmados no final do dia. A pensão não era gasta, não havia benefício financeiro. Os débitos automáticos estavam ativos 12 anos sem participação de Lucy. Lucy alega que não verificava as contas e não sabia sobre os débitos. Agora a investigação deve entender motivos mais sutis. Isso já não é simplesmente um caso de fraude. Isso parece algo mais pessoal e complexo. O dia termina com uma solicitação adicional ao banco para verificar detalhadamente a história do surgimento desses pagamentos automáticos. Os funcionários da polícia pretendem verificar se esses pagamentos foram realmente estabelecidos durante a vida de Gilles ou foram configurados posteriormente. A resposta a essa solicitação virá mais tarde, mas os investigadores já começaram a suspeitar que respostas simples estão ausentes nesta história. Lucy é liberada para casa, após ser previamente avisada sobre a necessidade de estar acessível. A mulher sai calmamente, parecendo distante de tudo o que está acontecendo. Enquanto isso, os investigadores começam a estudar seu perfil psicológico. Talvez as respostas não estejam no dinheiro, mas em sua personalidade. Os policiais começam a perceber que esta é uma história não sobre ganância, mas provavelmente sobre medo e solidão, que ainda não se manifestaram claramente, mas já começaram a se fazer conhecer em pequenos detalhes aparentemente insignificantes de sua vida. Enquanto a investigação avança, a principal questão continua perturbando os policiais e todo Saint-Jérôme. O que exatamente forçou Lucy a esconder a realidade por tantos anos? Ninguém ainda pode dar uma resposta definitiva, mas a compreensão de que dinheiro não tem nada a ver com isso já está mudando a direção da investigação. Agora a atenção da investigação se volta para a própria Lucy, para seu mundo interior e motivos que permanecem profundamente ocultos de olhares estranhos. O passado da família Murrow esconde um detalhe que pode esclarecer muito do que está acontecendo. Em março de 2010, houve uma discussão barulhenta entre os cônjuges. Tão barulhenta que vizinhos preocupados chamaram a polícia. O sargento de polícia que atendeu a chamada registrou a situação como uma briga familiar sem conflito físico. Não foi apenas uma rixa doméstica. Os cônjuges gritavam um com o outro sobre a venda do restaurante familiar, um estabelecimento que era seu único negócio comum e fonte de renda por muitos anos. No relatório policial, que foi cuidadosamente estudado pelos investigadores 12 anos depois, constava que Gilles insistia na venda do restaurante devido às dívidas acumuladas até 2010. Lucy se opunha categoricamente. Ela considerava o restaurante parte de suas vidas, um negócio pelo qual valia a pena suportar quaisquer dificuldades financeiras. Quando o policial perguntou a Lucy se deveria esperar mais conflitos, ela assegurou: "Nós resolvemos. Está tudo bem." Os cônjuges pareciam acalmados e, após uma breve conversa, o oficial deixou a casa. Mas no relatório ele observou que, em sua opinião, a tensão entre eles permaneceu alta. Após essa chamada, os vizinhos pararam de ouvir discussões. Mais precisamente, pararam de ouvir qualquer coisa. A casa dos Murrow como que silenciou, e os vizinhos atribuíram isso a uma trégua, comum após uma discussão séria. No entanto, à luz do que foi descoberto 12 anos depois, esse silêncio adquiriu um tom sinistro. É lógico que os investigadores rapidamente chegaram à suposição. Talvez tenha sido após essa discussão que Lucy se decidiu por algo maior do que apenas um conflito verbal. Surgiu a versão de que Lucy poderia ter conscientemente causado dano ao marido e depois escondido o ocorrido encenando a vida cotidiana. Para confirmar ou refutar essa hipótese, a investigação enviou o corpo de Gilles para exame. A equipe médico-legal examinou cuidadosamente os restos mumificados, não perdendo um único detalhe. A investigação aguardava atentamente a conclusão do legista. Se Gilles foi assassinado, nos restos deveriam ter permanecido vestígios indicando a natureza violenta de sua morte. Mas os resultados, obtidos após vários dias, surpreenderam a todos e riscaram a hipótese de assassinato. O legista estabeleceu oficialmente que Gilles Murrow morreu de forma natural, ataque cardíaco. Não havia vestígios de luta ou qualquer intervenção externa. O corpo estava perfeitamente preservado,
e isso excluía quaisquer dúvidas nos resultados da perícia. Foi exatamente essa conclusão que completamente excluiu Lucy da lista de suspeitos no assassinato do marido. O fato da causa natural da morte não estava sujeito a dúvidas. Por um lado, isso retirou o peso das suspeitas mais sérias de Lucy, mas por outro lado, ela ainda permanecia culpada de um crime grave e inexplicável: ocultação de morte. A investigação ainda não tinha resposta para a principal questão. Se Gilles morreu naturalmente, por que Lucy escondeu isso por 12 anos? Por que a mulher, vivendo uma vida tranquila e discreta, preferiu correr o risco de perseguição criminal em vez de relatar isso oportunamente? Esses detalhes colocavam diante dos policiais um enigma psicológico complexo. Toda a cidade conhecia Lucy Monroe como uma pessoa tranquila e reservada, mas ninguém poderia supor que sua reserva poderia levar a uma decisão tão estranha. Sua calma nos interrogatórios, completa ausência de pânico ou tentativas de se justificar diante da polícia tornavam o caso ainda mais enigmático. A cada nova etapa da investigação ficava evidente uma coisa: isso não foi acaso ou ato impulsivo. Lucy cuidadosamente criou um sistema de cotidiano no qual ninguém poderia notar o desaparecimento de seu marido. Até pequenos detalhes, como assinaturas e doações, eram pagos automaticamente, mantendo a ilusão da vida de Gilles. O legista não deixou dúvidas sobre a naturalidade da morte de Gilles Monroe. A versão de assassinato foi completamente descartada. Mas a investigação ainda não fechou completamente a questão de sua culpa. Ela era culpada de ocultar a verdade, de criar um quadro falso para todo o mundo ao redor. Agora, os investigadores precisavam entender o motivo desse ato. No final do estudo desses materiais, os policiais registraram para si conclusões definitivas. A causa da morte de Gilles: ataque cardíaco, oficialmente confirmada pela perícia. Lucy não cometeu crime contra a vida do marido. A versão de morte violenta foi completamente excluída. Permaneceu aberta a questão sobre as razões da ocultação, motivação de Lucy não relacionada a assassinato ou benefício financeiro. Agora restava à polícia se concentrar no estado psicológico de Lucy. A mulher que guardou tal segredo por 12 anos certamente poderia ter razões internas profundas para tal comportamento. Os investigadores entendiam que as respostas não estavam nas provas nem nos extratos bancários, mas mais profundamente na própria Lucy, em seu drama pessoal oculto, sobre o qual ninguém na cidade sequer suspeitava. Uma semana após o legista estabelecer a causa natural da morte de Gilles Monroe, os investigadores retornaram novamente à casa nos arredores de Saint-Jérôme. Todo esse tempo a casa permaneceu lacrada e a investigação continuou o estudo aprofundado dos detalhes da vida dos cônjuges. A atenção do grupo operativo foi atraída por um detalhe anteriormente negligenciado. Na segunda inspeção da sala de estar, um oficial acidentalmente notou um pequeno buraco na chaminé da lareira antiga. O espaço era apertado e de difícil acesso, mas dentro, claramente havia algo. Após breves manipulações, conseguiram retirar do buraco um objeto muito empoeirado. Descobriu-se que era um smartphone antigo, BlackBerry Bold, modelo popular em 2010. O dispositivo parecia há muito esquecido, a bateria há muito descarregada, e o corpo coberto por uma espessa camada de poeira e fuligem. Este telefone poderia conter informações importantes, e por isso, foi imediatamente enviado aos especialistas técnicos. No laboratório, os criminalistas conseguiram recuperar dados do dispositivo. Na memória do telefone permaneceu informação sobre várias chamadas e mensagens recebidas e enviadas. O mais notável foi a última mensagem enviada na noite de 12 de março de 2010. O texto era curto e lacônico: "Não se preocupe." O destinatário da mensagem permaneceu indefinido. O número do assinante foi completamente removido da memória do telefone. Os investigadores enviaram uma solicitação à operadora de celular para confirmar dados sobre o número de Gilles. A resposta chegou rapidamente. O número realmente pertencia a Gilles Monroe. O cartão SIM permaneceu ativo até meados de 2011. Depois disso, a operadora desconectou o número devido à falta de atividade e pagamento. Sobre o fundo dessa informação, a investigação teve uma nova hipótese. Talvez Gilles planejasse partir, deixar Lucy e começar uma nova vida em outro lugar.
Possivelmente foi ele quem enviou essa mensagem para acalmar quem o esperava e escondeu o telefone na lareira para ocultar vestígios de sua intenção. Se essa versão fosse verdadeira, Lucy poderia simplesmente estar encobrindo o desaparecimento do marido, sem suspeitar que ele, na verdade, morreu de forma natural, não realizando seu plano. Essa teoria novamente colocou Lucy em posição difícil. Não assassina, mas pessoa que escondeu o desaparecimento do cônjuge, temendo o julgamento dos vizinhos ou perseguição. No entanto, especialistas em tecnologias digitais e criminalística prepararam para a investigação uma reviravolta inesperada. Eles informaram que a mensagem, segundo os logs técnicos do telefone, foi enviada já após o tempo de morte de Gilles Moreau estabelecido pelo legista. Isso significava uma coisa: alguém mais enviou o SMS já após a morte de Gilles. Alguém mais usou o telefone que pertencia a ele. E essa pessoa desconhecida estava na casa dos Moreau no período entre 2010 e 2011. Isso mudou drasticamente o quadro da investigação. Lucy, pela lógica das coisas, poderia ter enviado essa mensagem. Ela era a única que regularmente estava na casa, mas a investigação ainda não tinha provas confirmando sua participação especificamente no envio. Os investigadores entendiam que o acesso físico à casa era de um círculo extremamente limitado de pessoas. Na verdade, só poderia ser a própria Lucy ou alguém que vinha à casa sem ser notado pelos vizinhos. Câmeras de vigilância apareceram apenas mais tarde, então não existiam dados capazes de confirmar a identidade do remetente. Assim, Lucy novamente se encontrou sob a atenção minuciosa da investigação. Ela não percebia esse fato, permanecendo externamente calma e indiferente à investigação. Os oficiais continuaram observando seus hábitos cotidianos, notando a ausência de quaisquer contatos suspeitos ou nervosismo no comportamento. A investigação registrou que o telefone de Gilles foi usado já após sua morte, mas por quem exatamente? Desconhecido. A pessoa que recebeu a última mensagem também não foi estabelecida. O telefone foi cuidadosamente escondido, o que claramente indica a tentativa de ocultar detalhes importantes. Essa descoberta deu à investigação clareza sobre uma questão. A versão sobre desaparecimento voluntário de Gilles foi descartada, pois era óbvio que o homem morreu antes da mensagem enviada, mas permanecia incompreensível quem exatamente usou o telefone após a morte de Gilles. Este foi um novo rumo da investigação que poderia dar respostas à questão sobre o comportamento estranho de Lucy Moreau. Por que ela não contou à polícia sobre o telefone? Por que não confessou isso antes? Isso forçava a polícia a mergulhar mais profundamente na personalidade de Lucy, tentando entender do que é capaz uma mulher que guardou tal segredo por tanto tempo. A investigação não poderia terminar até que essa pessoa que enviou a mensagem misteriosa fosse identificada. E isso significava que os investigadores novamente se concentraram em Lucy Moreau, entendendo que agora se tratava não simplesmente de uma estranha tentativa de esconder o fato de morte natural, mas de circunstâncias mais profundas e potencialmente preocupantes. Em julho de 2022, a investigação da situação da família Moreau entrou em nova fase. Os investigadores se concentraram na personalidade de Lucy, tentando entender mais profundamente os motivos de seu comportamento inexplicável. Paralelamente, foi solicitada toda essa informação médica disponível e documentação relativa à sua saúde mental. Um dos documentos mais importantes obtidos pela investigação foi o relatório do psicólogo que conduziu terapia com Lucy em 2011, um ano após a morte de Gilles Moreau. O documento continha muitos detalhes estranhos que poderiam esclarecer suas ações incomuns. No relatório do psicólogo, o estado de Lucy Moreau foi classificado como perda não reconhecida. Isso significa que ela nunca conseguiu aceitar a realidade da perda de uma pessoa próxima, continuando a se comportar como se essa pessoa ainda estivesse viva. No entanto, isso não era simplesmente negação do luto, comum para aqueles que sofrem pesadamente a perda. Os registros do psicoterapeuta revelavam um quadro muito mais preocupante. Segundo ele, a paciente claramente demonstrava sinais de vida dupla. Ela mantinha conversas cotidianas com o parceiro ausente, imitando diálogos tão naturalmente que parecia comunicação real. O investigador releu várias vezes esse parágrafo tentando imaginar a cena. Lucy, sozinha em casa,
conversa com o vazio. Mantém longas conversas com uma pessoa que não está ali. Isso confirmava que sua ocultação da morte do marido não era simplesmente uma tentativa de esconder o fato da morte dos outros. Ela literalmente vivia em um mundo onde seu marido ainda estava presente. Quando o investigador perguntou diretamente a Lucy por que ela não relatou a morte do cônjuge, pelo menos ao terapeuta, Lucy apenas olhou para ele e permaneceu em silêncio. Esse silêncio durou tanto tempo que ficou claro para o investigador. Lucy não daria nenhuma resposta compreensível. Agora a polícia deveria considerar uma nova versão dos eventos. Se Lucy realmente sofria de sérios distúrbios mentais, seu reconhecimento como inimputável poderia mudar completamente o status do caso e livrar-lhe da responsabilidade criminal. Essa versão parecia conveniente para a defesa, mas a promotoria imediatamente se manifestou com uma declaração dura, refutando a probabilidade de doença mental. O representante da promotoria insistia que as ações de Lucy foram cuidadosamente pensadas e tinham base interesseira. Como prova, foram apresentados os mesmos pagamentos automáticos e doações, supostamente confirmando a consciência de Lucy do fato da morte do marido e tentativas de esconder isso conscientemente. Essas duas versões opostas se chocaram bruscamente. Por um lado, trauma psíquico grave que forçou Lucy a viver em realidade inventada. Por outro, cálculo frio e fraude intencional. Lucy se encontrou no centro de conflito moral e jurídico mais complexo. Suas verdadeiras intenções ainda permaneciam ocultas. Os policiais continuaram o estudo atento de todos os detalhes da psicoterapia. O terapeuta observava que durante vários meses, Lucy não demonstrou nenhum sinal de melhora. Pelo contrário, ela se tornava cada vez mais fechada e se recusava a discutir a própria possibilidade da morte de seu cônjuge. Todas as tentativas do terapeuta de levá-la a uma conversa franca falharam. Os registros do psicoterapeuta também continham observação importante sobre Lucy regularmente comparecer às sessões acompanhada de um caderno onde supostamente anotava respostas e réplicas do marido. Ela mantinha não apenas conversas orais, mas também as registrava no papel, sustentando a ilusão de comunicação plena com pessoa que já não existia fisicamente. Os investigadores estudaram todos os registros disponíveis e confirmaram. Lucy conscientemente mantinha a ilusão da presença do cônjuge na terapia. Isso não era simplesmente um caso de distúrbio mental. Era uma estratégia pensada que a mulher seguia com precisão assustadora. Com base nessa informação, a investigação mais uma vez verificou a versão sobre ganância. Se Lucy percebia a situação, por que ela tão longa e consistentemente interpretou o papel de mulher vivendo em outra realidade? Por que não tentou usar o dinheiro disponível para si? No entanto, a promotoria continuou firmemente aderindo ao fato do pagamento de assinaturas e doações, argumentando que a própria configuração de tais débitos automáticos fala sobre sua consciência clara e ocultação intencional da realidade. A investigação nessa etapa tinha vários fatos confirmados. Lucy conscientemente imitava a presença do cônjuge na terapia. Ela mantinha conversas fictícias e registros, convencendo os outros de que Giles estava vivo. O exame psiquiátrico mostrou profunda não aceitação do fato da perda. Foi descartada a versão de doença mental completa. No entanto, não foi completamente excluído que Lucy realmente acreditava em sua realidade inventada. Agora, a investigação se concentrava em uma coisa: entender onde exatamente passa a fronteira entre sua doença e suas ações conscientes. A promotoria insistia em fraude intencional. A defesa, pelo contrário, conduzia à ideia de que Lucy era refém de seu mundo interior e não podia controlar suas próprias ações. Os investigadores foram forçados a equilibrar entre essas versões, tentando entender quão longe poderia ter ido uma mulher que perdeu contato com a realidade. Lucy continuava em silêncio, não dando explicações claras, e a investigação se encontrava em um beco sem saída que se tornava cada vez mais complexo a cada nova descoberta. 5 de julho de 2022, o caso de Jill e Lucy Moreau adquiriu nova reviravolta. Desta vez, o elemento-chave não foi interrogatório ou busca, mas uma petição ao tribunal. Foi apresentada pelos filhos de Giles Moreau de seu primeiro casamento. Seu advogado notificou oficialmente as autoridades de que pretendiam reivindicar a herança do pai. A petição causou surpresa na investigação. Os filhos, por seu próprio reconhecimento,
não se comunicavam com Gilles desde 2008. Esse fato parecia simples e verificado. No entanto, o advogado dos filhos insistia no seu e apresentou ao tribunal documentos que surpreenderam a todos. Esses documentos foram correspondência eletrônica supostamente enviada por Gilles no período de 2012 a 2020. As cartas continham felicitações de aniversário e outros eventos importantes, o que diretamente testemunhava que Gilles, pelo menos formalmente, mantinha contato com os filhos após 2010. Os investigadores tomaram a correspondência para verificação e rapidamente descobriram sua origem. O endereço IP de onde essas cartas foram enviadas pertencia à casa dos Murrow. Além disso, as cartas foram enviadas da rede Wi-Fi doméstica registrada diretamente em nome de Gilles Murrow. Essa circunstância parecia absurda e contraditória ao mesmo tempo. Se Gilles morreu ainda em 2010, quem exatamente enviou essas cartas? Os filhos de Gilles imediatamente chamaram atenção para o vizinho dos Murrow, Etienne Lavoie. Em sua opinião, foi exatamente ele quem poderia ter acesso ao Wi-Fi da casa por amizade e enviar tais mensagens para algum benefício próprio ou simplesmente como brincadeira. Naquele momento, a investigação retornou a Etienne, que já havia sido verificado anteriormente. Etienne foi interrogado novamente. No entanto, ele negou com confiança que alguma vez se conectou à rede dos vizinhos. Além disso, ele insistiu que não era suficientemente próximo de Gilles e Lucy para ter tal acesso. Para esclarecer definitivamente, a polícia recorreu à verificação técnica dos logs do roteador doméstico dos Murrow. Os logs do Wi-Fi confirmaram que Etienne realmente não se conectou à rede da casa dos Murrow nenhuma vez durante todos os anos de existência do dispositivo. Consequentemente, a versão com participação de Etienne temporariamente caiu. No entanto, os logs revelaram outra surpresa. Todas as cartas eletrônicas foram enviadas exclusivamente dos dispositivos de Lucy Murrow. Este foi o primeiro rastro técnico claro ligando diretamente Lucy à falsificação consciente de contatos em nome de Gilles. Agora os investigadores enfrentaram situação extremamente ambígua. Lucy, vivendo de forma fechada e discreta, obviamente criou um mundo inteiro no qual seu marido continuava a existir não apenas para ela, mas também para pessoas externas, incluindo seus filhos. A promotoria estava convencida de que essa circunstância claramente indica engano intencional com o objetivo de reter herança e controle sobre os ativos de Gilles. Esse argumento poderia completamente excluir a versão sobre doença mental de Lucy e testemunhava sobre sua completa compreensão do que estava acontecendo e ações intencionais. O advogado dos filhos de Gilles exigia reconhecimento completo de seu direito à herança. Eles acusavam Lucy de fraude consciente e manipulações. Do ponto de vista dos juristas, foi uma tentativa de Lucy de esconder a verdadeira situação e manter para si a propriedade que, por lei, após a morte do pai, deveria ser administrada pelos herdeiros da primeira linha. Esses novos fatos foram cuidadosamente estudados pelos investigadores e promotoria. Por um lado, Lucy nunca gastou a pensão do marido e geralmente não tentou usar seus recursos financeiros para enriquecimento pessoal. Por outro lado, sua tentativa de imitar a vida de Gilles durante tantos anos já não parecia comportamento estranho e inofensivo, mas estratégia pensada. A investigação, no momento, registrou várias conclusões importantes. A correspondência eletrônica com os filhos de Gilles foi completamente falsificada. Etienne Lavoie não teve relação com as cartas e não se conectou à rede da casa dos Murrow. Todas as mensagens eletrônicas foram enviadas dos dispositivos de Lucy Murrow. Assim, o foco da investigação agora definitivamente se moveu para os motivos de Lucy. A clareza na questão do benefício financeiro ainda permanecia controversa. Lucy não gastava dinheiro, mas possivelmente mantinha controle sobre a herança por outras considerações que ainda permaneciam obscuras. A promotoria se preparava para provar que Lucy agiu consciente e intencionalmente. Por outro lado, a defesa continuava insistindo em seu estado mental, enfatizando a peculiaridade do comportamento e a ausência de benefício real de suas ações. Toda essa situação parecia extremamente confusa e colocava diante do tribunal a questão mais complexa sobre a natureza do motivo de Lucy Murrow. Lucy continuava guardando silêncio, recusando-se a comentar suas ações.
Cada novo dia na casa era semelhante ao anterior, calmo e silencioso, como se ela não percebesse a seriedade do que estava acontecendo. A investigação se encontrou em mais uma encruzilhada. Lucy era uma golpista astuta que sistematicamente mantinha a ilusão da vida do marido, ou uma mulher profundamente traumatizada, presa em seu mundo inventado tão profundamente que não conseguia mais distingui-lo da realidade. Esse dilema se tornava tema central, e foi exatamente nessa etapa que a investigação entrou em novo beco sem saída, do qual era preciso encontrar saída para revelar os motivos de Lucy Moreau até o fim. 18 de julho de 2022, a investigação recebe relatório final dos médicos legistas. O documento contém uma especificação importante que até agora não figurava no caso. Segundo a conclusão, os restos de Gilles Moreau foram movidos pelo menos uma vez após sua morte. Os peritos notaram vestígios de pequeno arrasto com comprimento de cerca de 30 centímetros. Visualmente, isso parecia insignificante, mas para a investigação se tornou extremamente importante. Isso significava que Lucy Moreau fisicamente interagiu com os restos do marido já após sua morte. A polícia imediatamente se dirigiu novamente à casa dos Moreau para conduzir inspeção ainda mais detalhada. Especialistas em criminalística examinaram atentamente o piso e móveis da sala de estar onde inicialmente foram descobertos os restos de Gilles. Sob microscópio no parquete foram encontradas pequenas lascas e nelas, restos de sangue há muito ressecado. Essas microfissuras e vestígios de sangue confirmaram que o movimento ocorreu exatamente ali. E segundo análise de DNA, esse sangue pertencia a Gilles. Mas o mais importante, que nesses vestígios foi encontrado também o DNA de Lucy Moreau. Isso se tornou prova irrefutável de seu contato físico com os restos do marido após sua morte. Quando o investigador apresentou esses resultados a Lucy e exigiu explicações, ela não mudou de expressão e calmamente confessou o fato do movimento. A mulher disse brevemente: "Eu queria acomodá-lo mais confortavelmente, mas acidentalmente o deixei cair." Essas palavras soavam estranhas, até assustadoras, e o investigador imediatamente suspeitou de possível violência ou dano intencional. Talvez Lucy tentasse esconder algo maior do que simplesmente a morte natural do marido. Essa versão foi cuidadosamente verificada. Os investigadores novamente se dirigiram aos patologistas por conclusão mais profunda sobre o caráter dos vestígios de sangue e possíveis danos nos restos de Gilles Moreau. A perícia levou vários dias, mas os resultados foram inequívocos. Os patologistas afirmaram com confiança: os vestígios de sangue apareceram já após o coração de Gilles ter parado. Era sangue post-mortem que apareceu durante processos naturais de alteração dos tecidos, durante a autólise inicial, que pode às vezes se manifestar em pequena quantidade e não testemunha violência externa ou dano. Assim, a versão sobre violência foi definitivamente rejeitada. A investigação foi forçada a reconhecer que o movimento realmente ocorreu, mas sem qualquer dano intencional. Lucy simplesmente tentava de alguma forma arranjar os restos do marido, possivelmente guiada por suas estranhas representações sobre cuidado e respeito. No entanto, apesar da clareza da perícia, a investigação mantinha a enorme questão que ainda não tinha resposta. Por que Lucy Moreau escondeu a morte do marido por 12 anos? Por que uma mulher que não cometeu nenhum crime contra a vida preferiu dar tal passo difícil e escolheu manter isso em segredo? A polícia novamente recorreu aos psicólogos, tentando obter compreensão mais profunda do comportamento de Lucy. Os psicólogos confirmaram que, embora Lucy pudesse estar em estado de profunda negação e ilusões, isso não significava completa perda de contato com a realidade. Ela claramente percebia as consequências de suas ações, mesmo que as razões de seus atos permanecessem ocultas. No final dessa etapa da investigação, os investigadores definitivamente registraram: os restos de Gilles foram movidos, mas não houve violência. Lucy confirmou o fato do movimento. O patologista excluiu a versão de causar dano ou qualquer violência externa. A versão de assassinato ou violência foi completamente fechada e oficialmente descartada. Restou uma suspeita pesada e torturante que atormentava a investigação e a cidade já há várias semanas. Por que Lucy ficou em silêncio por 12 anos? Agora os policiais entendiam que encontrar o motivo só era possível de uma forma:
Tentar compreender o mundo interior de Lucy, seus medos e seu drama pessoal que ela cuidadosamente escondeu de todos ao redor por longos anos. Lucy continuava se comportando como se nada tivesse acontecido. Todos os dias ela saía silenciosamente para o jardim, mantinha ordem na casa, evitando quaisquer conversas sobre o passado. Suas ações diárias eram semelhantes a ritual que ela executava com precisão habitual, não mostrando nenhum sinal de ansiedade ou medo das possíveis consequências. No entanto, a investigação não podia ignorar o fato da ocultação que, mesmo sem violência, permanecia violação séria da lei. Lucy sabia que enfrentava punição por isso, mas continuava em silêncio, não querendo ou não conseguindo explicar as razões de seu ato. Nesse momento, todas as outras versões já se esgotaram. Restava um grande mistério: o motivo de Lucy Monroe. E este era o último elo que ainda precisava ser revelado para definitivamente completar essa investigação confusa. 10 de novembro de 2022, na sala do tribunal em Montreal, se reúnem pessoas que nos últimos meses acompanharam atentamente a história da família Monroe. Lucy está sentada calmamente, quase sem movimento. Seu rosto expressa absoluto distanciamento. Hoje será anunciada a conclusão do exame psiquiátrico judicial designado pelo tribunal para determinar seu estado mental e motivos. O perito psiquiatra lentamente lê sua conclusão, cuidadosamente escolhendo cada palavra. O diagnóstico anunciado perante o tribunal soa oficial e claro: complexo de negação patológica de perda. Este é fenômeno conhecido no qual uma pessoa, confrontada com perda trágica, literalmente se recusa a reconhecê-la, criando sua própria realidade na qual a pessoa perdida continua a existir. Durante o exame psiquiátrico de Lucy, os peritos revelaram que ela não apenas negava a morte do marido, mas também se adaptou completamente à sua ilusão. Segundo a conclusão, suas ações não perseguiam nenhum benefício material. Ela vivia em constante construção psicológica da presença do cônjuge, mantendo a ilusão com conversas, cartas e até operações financeiras. O perito enfatizou separadamente que o comportamento de Lucy não pode ser chamado de completamente inconsciente ou inimputável. A mulher claramente percebia a realidade e consequências de suas ações, mas não conseguia ou não queria sair dos limites da construção psicológica criada por ela mesma. Do ponto de vista psiquiátrico, Lucy estava em estado de transtorno limítrofe, suficientemente sério para explicar suas ações, mas não suficientemente grave para completamente libertá-la da responsabilidade. A promotoria, no entanto, não pretendia ceder suas posições. O representante da promotoria novamente insistia que todas as ações de Lucy foram ditadas exclusivamente pelo medo de perda de renda e controle sobre a propriedade do marido. Ele exigia que o tribunal a reconhecesse culpada de engano consciente e fraude, apesar da conclusão dos psiquiatras. O promotor argumentava isso pelo fato de Lucy ter clareza suficiente de consciência para configurar pagamentos automáticos e falsificar correspondência eletrônica. Ele insistia que essas ações testemunhavam sobre sua completa consciência e desejo intencional de esconder a morte do marido para preservar posição financeira estável. O juiz ouviu ambos os lados de forma contida e atenta, não demonstrando nenhuma emoção. A perícia realmente fornecia argumentos sólidos em defesa de Lucy, mas os argumentos da promotoria não podiam ser completamente ignorados. Finalmente, o tribunal deu a palavra à própria Lucy. Todos esperavam dela pelo menos algum esclarecimento do motivo, alguma emoção, alguma reação, mas a mulher permaneceu calma e distante, como se estivesse completamente afastada do que acontecia ao redor. A voz de Lucy soou uniforme, quase sem emoções. Ela disse apenas uma coisa: eu ouvia como ele respirava todas as noites. No salão do tribunal surgiu silêncio absoluto. Essa frase foi tão inesperada e tão assustadora em sua simplicidade e calma que até o promotor não encontrou resposta imediatamente. Lucy parecia completamente normal, racional e ao mesmo tempo completamente confiante em suas palavras. O juiz anunciou o intervalo após o qual deveria ser anunciada a sentença. Todos os presentes entendiam. Independentemente do resultado jurídico do caso, Lucy já não seria a mesma. Para todos era óbvio uma coisa:
Sua realidade ficou presa naquele dia quando seu marido morreu. E foi exatamente essa ilusão que governou todos os seus atos por 12 anos. A investigação completamente confirmou o motivo não material de Lucy. Psicólogos e psiquiatras concordaram que seu comportamento não foi tentativa de fraude, mas consequência complexa e trágica de choque emocional profundo e incapacidade de aceitar a realidade. No resumo final, a investigação registrou conclusões-chave. Lucy Moreau realmente sofria de sério transtorno psicológico relacionado à não aceitação da perda. Benefício material não foi seu objetivo. O exame psiquiátrico judicial completamente confirmou o motivo não material. Ao mesmo tempo, juridicamente a acusação de fraude ainda não havia sido completamente retirada. Restava aguardar a decisão final do tribunal. Mas ninguém já podia duvidar que sob a máscara do comportamento estranho de Lucy se escondia a tragédia de uma mulher que não conseguiu aceitar a realidade. Essa etapa final da investigação forçou todos a verem a história de Lucy e Giles Moreau de forma completamente diferente. O que começou como suspeita de crime se transformou em triste compreensão de quão profundamente uma pessoa pode ir tentando reter o passado que se foi. Lucy continuava sentada, silenciosa e calmamente, como se as palavras que acabaram de soar já não a tocassem. O juiz se retirou para tomar decisão, e todos entendiam que esse momento se tornaria o ponto final na história da família Moreau. A última sessão do tribunal transcorreu em atmosfera fria e silenciosa. As pessoas no salão já há muito entenderam que essa história não era sobre crime por benefício, mas sobre tragédia pessoal que se transformou em absurdo e, por fim, em processo criminal. O juiz lenta e calmamente lia o veredicto, reunindo todas as partes do caso. A morte de Giles Moreau ocorreu em resultado de ataque cardíaco 14 de março de 2010. Os peritos confirmaram que isso aconteceu aproximadamente 48 horas antes de Lucy começar a criar a aparência de sua vida ativa. O exame psiquiátrico confirmou que Lucy Moreau sofria de transtorno grave, complexo de negação patológica de perda. Ela não conseguia aceitar a morte do marido, por isso deixou seus restos na casa e começou a imitar ativamente sua presença, criando ruído digital para que externamente a vida parecesse normal. Oficialmente, o tribunal revelou o motivo e método de ocultação. Lucy configurava pagamentos automáticos para assinatura de revista e doações regulares, imitando a atividade de Giles para que o banco não bloqueasse sua conta conjunta. O tribunal confirmou que ela realmente enviou mensagens e cartas eletrônicas em nome do marido, preservando a ilusão de sua vida para os outros. Uma das últimas mensagens, de 12 de março de 2010, foi enviada por Lucy para acalmar a irmã de Giles, que começou a se preocupar com seu estado. O fato do movimento dos restos também foi oficialmente confirmado. Lucy tentava sentar seu marido morto na posição habitual para ele diante da televisão, intencionalmente criando a ilusão de que ele ainda estava vivo e levava a vida doméstica comum. O promotor pediu ao tribunal para reconhecer Lucy culpada de ocultação consciente de morte e aplicar punição de 3 anos condicional. Ele argumentou isso pelo fato de que, apesar do estado psicológico grave, a mulher claramente percebia as consequências de suas ações e, conscientemente, escondia o fato da morte de Giles durante muitos anos. O advogado de Lucy insistia em libertação completa, enfatizando que suas ações foram exclusivamente resultado de trauma psíquico grave e que ela não perseguia nenhum objetivo interesseiro. Ele declarou que Lucy precisava não de punição, mas de tratamento e ajuda psicológica. Após longo silêncio, o juiz anunciou seu veredicto final. Lucy Moreau foi reconhecida culpada de ocultação de morte. O tribunal lhe aplicou 24 meses condicional com passagem obrigatória de psicoterapia. Lucy recebeu isso sem a menor emoção. O juiz perguntou se ela queria acrescentar algo por último. A mulher calmamente, sem qualquer agitação, olhou diretamente para a câmera instalada no salão do tribunal. Seu olhar durou exatamente 10 segundos, cheios de absoluto vazio e silêncio. Então ela calmamente disse apenas uma palavra: não. Após isso, a sessão foi encerrada. Lucy saiu do salão tão calmamente quanto entrava durante todos os meses das audiências. Em sua vida, aparentemente nada mudou, mas todos os presentes entendiam que agora a esperava a realidade completamente diferente.
A casa dos Murrow foi oficialmente lacrada e se tornou símbolo de estranha e silenciosa tragédia. Na sala de estar ainda estava o sofá vazio no qual Gilles passou muitos anos, permanecendo despercebido pelo mundo. O último quadro que a câmera registrou no salão do tribunal foi exatamente esse. Sofá vazio na sala de estar escura, cercado pelo silêncio. Após alguns segundos, a tela ficou completamente preta, não deixando nenhum epílogo ou moral. Simplesmente ponto final frio e definitivo na história que começou com ataque cardíaco e terminou com tribunal e sentença. A investigação confirmou em 100% a causa da morte de Gilles Murrow: natural, infarto. Lucy conscientemente escondeu a morte, mantendo atividades digitais e financeiras em seu nome. Etienne Lavoie foi completamente inocentado e retirado das suspeitas de envolvimento. Restou apenas uma questão que os peritos não conseguiram resolver: o tempo exato da morte de Gilles, pois a mumificação tornou impossível determinar isso até o minuto. Mas para o caso, isso já não tinha importância. O processo judicial e investigação foram concluídos. As pessoas que observaram essa história lentamente se dispersaram do salão do tribunal, silenciosa e pensativamente. A história da família Murrow se tornou não exemplo de crime ou punição, mas drama profundamente pessoal que toda a cidade viu. A própria casa permaneceu fechada e sem vida, simbolizando o fim da história onde a fronteira entre vida e morte foi apagada pela loucura e solidão de uma pessoa. Ninguém mais cruzou a soleira da casa dos Murrow e ninguém mais tentou entender ou mudar o que aconteceu em março de 2010. Este foi o ponto final frio e silencioso,